Despertar, abrir a janela, ter uma paisagem como esta é algo que o autocaravanismo nos pode proporcionar. Mas como é que nós chegamos aqui? É o que vamos mostrar neste vídeo. Venham connosco nesta viagem. Mais um túnel, mais viadutos, mais túneis, mais viadutos. Esta autovia do Mediterrâneo de facto tem-nos surpreendido pela sua qualidade e pelas paisagens que oferece. Embora agora a paisagem, como podem ver, não é das mais agradáveis. Mas já vamos falar sobre isso mais tarde, porque agora entramos numa zona paradisíaca e vamos a caminho de uma área de serviço que fica, já vão ver a seguir. O nosso iate viaja por terra, mas não é isso que nos inibe de poder usufruir de paisagens e de estadias como esta. A área de serviço é lá ao fundo, basta passar aqui junto à zona onde tem os bares e os restaurantes e cá está o painel que indica em frente da capitania e à direita saída. Mas nós temos vários parques para optar, o Parque 1, o Parque 2, o Parque 3. Passar pela capitania, fazer a inscrição e depois é só escolher um lugar com a melhor vista possível. Estamos muito próximo de Almeria, em Almerimar, uma área de serviço das melhores que temos encontrado. Estamos no centro de uma marina, vão ver aqui atrás os iates todos estacionados e curiosamente a marina prolonga-se pela terra, por dentro da parte urbana e os barcos podem aportar mesmo em frente à porta de casa. As condições aqui nesta área de serviço são ótimas, temos água, eletricidade, mas vamos dar uma volta para ficarem a conhecer isto. As primeiras impressões são ótimas, mas o melhor é irmos buscar as bicicletas, até porque temos que ir ao supermercado fazer umas compras e se calhar é capaz de ser uma boa opção percorrermos as ruas da Marina usando as nossas bicicletas elétricas. O supermercado é da Mercadona, fica muito próximo. Podíamos ter feito um pequeno passeio a pé, mas passear de bicicleta é muito agradável, até porque estas avenidas, como podem ver, cá está o Mercadona. Vamos parar aqui e vamos ver o supermercado. A zona do pescado, como dizem os nossos amigos espanhóis, era muito convidativa e os preços também. Mais à frente, a zona dos venenos, aqui é que não conseguimos resistir. É a nossa perdição. Isto é o milagre da multiplicação, não é dos peixes, é do espaço. É sempre uma tourada quando sai do supermercado tentar arrumar as coisas na bicicleta. Mas leva, mas leva. Mas leva. Agora eu por cima não levo água e o vinho todo comigo. Pelo menos à sede não morro. Fico sempre espantado como é que conseguimos arrumar isso tudo nos cheios, Agostinho. Oh. E leva, ainda tem ali espaço naquela... Ainda havia espaço para mais, voltamos ao supermercado. Vamos voltar ao supermercado. Vamos acabar as compras. Bom, vamos regressar à autocaravana aqui para as avenidas da Almerimar. Assim para não cair. As compras já estavam arrumadas na autocaravana e uma das bicicletas precisava de uma pequena reparação. Não tem problema, há uma oficina aqui perto. Uma horita, ok. Simpático o senhor das bicicletas. Numa hora disse que a reparação estava pronta. Aproveitámos para fazer um passeio, desta vez a pé, pela marina. De facto, as paisagens que ela oferece são muito interessantes. Os barcos podem ficar aportados mesmo em frente à varanda da casa. E não é que exatamente uma hora depois a bicicleta estava pronta? Ótimo, vamos já experimentá-la. Reparem nestas autocaravanas aqui à esquerda. Sou o sonho de qualquer autocaravanista. Mas, por falar em sonho, está na altura de fazer um passeio que nos ofereceu umas paisagens que nós consideramos, não digo de sonho, mas que vão ficar na nossa memória durante muito tempo. Almerimar oferece várias pistas para bicicletas. Uma delas vai ao longo da praia, é a que nós vamos fazer agora. Venham connosco neste passeio. Estávamos em pleno mês de novembro, mas as paisagens quase que eram tropicais. De um dos lados da ciclovia, urbanizações que oferecem apartamentos mesmo junto na linha de praia. E da outra fica a praia, aqui à nossa esquerda. Vamos parar para fazer uma pequena visita. Não é a areia dourada das praias portuguesas, mas a paisagem é bastante bonita.
Vamos continuar. Alguns quilómetros depois terminava a ciclovia, mas o passeio continuava pela estrada. As paisagens, reparem lá ao fundo, autocaravanas estacionadas, por aqui pode estacionar em qualquer sítio. Pequenas aldeias ao longo da estrada e as sempre presentes estufas. Vamos falar nelas mais tarde. Por agora ficávamos com as paisagens que a costa e o mar Mediterrâneo nos iam oferecendo. Mas estava na altura de regressar à autocaravana para um merecido descanso. Estamos de novo na estrada a fazer o percurso entre Almerimar e Almeria. Ao pé do mar as paisagens são fantásticas, lindas mesmo. Mas quando entramos nas estradas do interior, como é o caso desta, que estamos na via rápida que liga a marina de Almerimar à Almeria, estamos rodeados de plástico, que é um mar de estufas a perder de vista. Aqui à frente já vos vou mostrar, quando subirmos um bocadinho aqui na estrada, vou mostrar o que é uma paisagem coberta de plástico. Podemos não achar bonito, mas não nos devemos esquecer que é daqui que saem os pimentos, os pepinos, o feijão verde, todos os legumes que se comem por esta Espanha fora e em grande parte da Europa são produzidos nestas estufas. Sem elas, dificilmente conseguimos fazer o nosso cozido à portuguesa. Mas vamos deixar a paisagem do plástico e aproximar-nos de Almeria para visitar esta cidade que tão boas recordações temos. Em direção à Almeria, depois passa a rotunda, primeira saída. Estava na altura desta parte da viagem chegar a Bom Porto. E aqui é caso para dizer mesmo Bom Porto, porque este estacionamento para autocaravanas em Almeria, o que nós escolhemos, há mais hipóteses, fica mesmo no Porto onde atracam os ferries e todos os barcos que fazem o movimento de mercadorias. Nós escolhemos um lugar aqui com vista para o mar. Reparem que o sítio é bastante agradável. Mas como precisávamos de fazer algumas compras para reabastecer o frigorífico da autocaravana, decidimos passar pelo posto de turismo e depois ir ao mercado central em Almeria. Reparem nesta personagem que está aqui em cima da paragem dos autocarros. E cá estamos no mercado central de Almeria. Foi todo requalificado e tem uma coisa para nós muito curiosa. Tem aqui as escadas rolantes que vamos aproveitar. E tem um supermercado dentro do mercado. Um supermercado dentro do mercado convencional. Uma boa ideia. E depois das compras guardadas e arrumadas, vamos fazer um pequeno passeio pela cidade, aguardando pelo final do dia. A noite foi calma e pela manhã já tínhamos a companhia de alguns pescadores que tentavam a sua sorte. Nós decidimos pegar nas bicicletas e dirigirmos para o centro de Almeria. Iríamos começar verdadeiramente a nossa visita à cidade. E se em algumas cidades os percursos de bicicleta podem ser difíceis, aqui por Almeria tal não acontecia. Havia muitas ciclovias e os ciclistas eram muito respeitados. Aqui os polícias até interceptaram um carro que não parou para deixar passar uma bicicleta. Logo 3 polícias a fazer interseção. E as ruas no centro histórico da cidade com um sinal de bicicleta marcado no pavimento, muito curioso. Depois é só procurar um lugar para prender as bicicletas. Para nós, quanto mais central, melhor. Depois deste passeio de bicicleta aqui para as ruas de Almeria, chegamos ao ponto que vamos visitar. A primeira visita do dia 2. Que são os refúgios da Guerra Civil Espanhola.
O que é que aconteceu? Quando as tropas republicanas que estavam instaladas aqui no sul de Espanha foram atacadas pelas tropas de Franco, que tinham o apoio da aviação italiana e alemã. Bombardeavam, tanto aqui bombardearam Málaga, bombardearam Almeria, e então as pessoas tiveram necessidade de criar refúgios para se refugiarem e assim resistirem aos bombardeamentos. E nós resistimos a um passeio de bicicleta aqui para as ruas de Almeria, que não estava fácil de encontrar aqui o destino. O que vale é que há ciclovias, há ruas que são ciclovias autênticas, em que os ciclistas têm prioridade sobre os veículos. E os veículos têm que ir atrás dos ciclistas, não é? Tem que esperar que a gente passe para eles passarem para. A cidade está rodeada com uma ciclovia e há ruas exclusivas só para bicicletas. E é muito bom. Os inúmeros bombardeamentos durante a Guerra Civil Espanhola que esta cidade sofreu levou a que se construíssem estes refúgios. Aqui albergavam-se mais de 40 mil pessoas. Sempre que tocava a sirene, era correr a refugiarem-se aqui embaixo. Deve ter sido momentos terríveis que esta população passou. Até possuía um centro médico para dar apoio às pessoas que sofriam algum ferimento. As entradas estavam disfarçadas em edifícios civis, muitas vezes em quiosques, como este que aqui vemos. Mas deixemos estas memórias tristes e vamos visitar a Catedral de Almeria. O que logo nos surpreende é a sua estrutura de fortaleza. Mas vamos iniciar a visita. O sempre presente código QR para nos auxiliar no audioguia e... Estimado visitante, el Cabildo de la Santa Apostólica Iglesia Catedral de la Encarnación, templo madre de la Diócesis de Almería, le agradece su visita. Con su generosa aportación contribuye al mantenimiento y a la conservación de este templo, considerado bien de interés cultural y declarado monumento histórico-artístico en 1931. Separan los asientos que sostienen un cornisamento del que arranca. Los respaldos de los asientos en la galería alta son 48 bajorrelieves. A monumentalidade do edificado religioso espanhol não deixa de nos surpreender. Regressamos à autocaravana para guardar as bicicletas porque queríamos continuar a viagem até à noite. Passeios noturnos de bicicleta não são o nosso forte. E guardar as bicicletas na garagem também não é assim nada que nos agrade muito, mas tem que ser. Pelo menos ficam preservadas do interesse alheio. E também das intempéries. Foi por isso que escolhemos uma autocaravana com uma garagem bem grande. Verdade se diga que também não dá assim muito trabalho. E pouco depois já passeávamos de novo pelas ruas de Almeria. Passámos pelo Centro Andaluz de Fotografia. Para quem como nós gosta da imagem, é uma visita a não perder. Depois tomámos o rumo para visitar a Alcazaba de Almeria. Depois acham que a vida do jubilado, do pensionista, que é uma vida boa? Olha para isto aqui atrás de mim. O que eu já subi para aqui chegar e o que eu ainda tenho que subir. Isto é uma vida muito complicada, muito trabalho, muito esforço. Esta vida dedicada à cultura e ao turismo não é para qualquer um. Olha, eu que o diga, que as minhas pernas têm sofrido no dia de hoje. Mas enfim... E ter que interpretar os QRs. Ter que interpretar os códigos QR que nem sempre funcionam. Estar sempre a exigir o bilhete com a tarifa reduzida porque somos jubilados. Nada, porque veem que tu és jovem e querem que tu confirmes, não acreditam que sejas jubilado, sabes? Isso que gostava eu que fosse por isso, mas não é, não. Eles são desconfiados. Bom, vamos lá então. Alcazaba de Almeria foi fundado no século X pelo rei Hakim como uma atalaia defensiva da cidade. E de facto, das suas muralhas têm-se vistas fantásticas sobre Almeria. A Cristina ia dando as suas informações históricas sobre o que estávamos a ver, aqui um aljibe com uma fonte que está a alimentar de água toda a população que aqui vivia. E encontramos duas simpáticas professoras portuguesas da quarteira que estavam ali com os seus alunos numa viagem de Erasmus. E acabámos por fazer uma grande parte da visita juntos. Uma agradável companhia que tivemos nesta tarde no Alcazaba em Almeria. Estamos aqui dentro de umas dependências, faço um eco enorme, do palácio mandado construir pelos reis católicos. Imagine o que é numa torre como esta, uma peça destas a disparar.
se a minha voz provoca um eco com esta dimensão, um tiro de uma peça destas aqui dentro devia ser uma coisa terrível, é impressionante, nem consigo imaginar. Mas o que podíamos imaginar é como teria sido a ocupação árabe e depois cristã de todo este espaço. Mais à frente iríamos encontrar a reconstituição de casas árabes da época. E agora reparem nesta imagem sob o pano de muralha que envolvia a cidade. Grandioso! E as viagens e companhias continuavam, agora que a companhia deste simpático habitante local. A estadia por Almeria estava a terminar, mas ainda tivemos a companhia do Ricardo e da Mónica, uns viajantes brasileiros que tivemos o prazer de conhecer e que nos fizeram companhia numa bebida no fim do dia. Nós gostávamos de Almeria. Até ao próximo vídeo e não se esqueçam, subscrevam o nosso canal no YouTube.